Diversos clãs surgiram e existem pelo mundo, mas de todos eles, definitivamente e já era esperado, o clã Papchoque, o clã de Kepro, é o mais poderoso. 8 membros do clã morreram. 9 pessoas são integrantes do clã. Nível 2 é o nível do clã, um nível que cada vez irá subir mais. 51 anos é a idade do clã, e isso não é nem a metade da idade de Kepro. Depois desses 51 anos de clã, finalmente os membros do clã mudam o símbolo do clã, que ficou bem mais bonito. O anterior era bonito, sim, mas não chegava perto ao visual desse clã. Outros clãs com símbolos bonitos era o símbolo do clã Vodichon. Esse clã era bem forte. Ele estava localizado na região Pangeia. Aquele clã era de Pangeia. Seu líder era Jishao, muito influente naquele reino. Além dos clãs de Pangeia, também havia prefeitos. E um desses prefeitos, ou prefeita, é Daisy. Daisy é a prefeita da cidade de Iabina. Também havia outras pessoas extremamente influentes no reino, como Nubuliro. Ela era como se fosse a vice-presidente daquela nação, que estava cada vez mais rica. Aquela nação estava tão rica que construíram uma prefeitura extremamente bonita. E cada vez mais o reino se expandia, estava em constante expandimento. E o seu porto estava muito grande e aquele reino se tornaria extremamente poderoso. Sua cultura era extremamente avançada. Totoyan era a cultura deles. Eles tinham espadas, produções de armas, machados afiados, eficiência de mineração, casas de pedra. Também podiam fazer casas de madeira e casas de palha, mas a casa mais resistente deles era a casa de pedra. Eles também tinham moinhos de vento, estradas e docas. Cada vez mais era perceptível que aquele reino era o mais poderoso de toda a Pangeia. Enquanto isso, os moradores de Anins, sim, estavam completamente aterrorizados. Não podiam sair de suas casas, senão seriam atacados cruelmente pelos zumbis. Algumas pessoas se refugiaram na pequena ilha do Perigo, que atualmente não é mais a Ilha do Perigo, e sim um refúgio para aqueles moradores da vila. Ridinsky estava começando a ser atacada pelos zumbis, mas isso era só o começo. Mal sabiam eles que aqueles zumbis seriam realmente um desafio. E de repente algo estranho aconteceu. Um tornado surge e vai em direção a Ridinsky. O que está acontecendo? Isso é completamente aleatório. O tornado muda seu curso e vai em direção a Pangeia. Isso não pode acontecer. Todos os moradores são eliminados, mas parece que o tornado está subindo um pouco levemente e não irá atingir mais Pangeia. O tornado está andando, está se aproximando. Parece que ele atacará o porto de Pangeia. Jishao será completamente acertado. Podemos perceber que o tornado atingirá a prefeitura. Aquele tornado será extremamente prejudicial para Pangeia, que estava em estado tão bom. E aquele tornado nem foi gerado artificialmente por algum inimigo ou
pelo Mago de Fogo, pelo Necromante. Nenhum deles foi o criador desse tornado. Ele surgiu completamente do nada. Sério, ele surgiu completamente do nada. Está indo em direção à cidade de Pangeia. O que será que esse tornado fará? Ele está puxando os moradores de Pangeia para cima, está causando um caos. Mas ele rapidamente muda seu curso. É uma sorte para os moradores de Pangeia. Não é a mesma sorte das pessoas que estavam dentro do barco que acabou de naufragar. O tornado segue em direção ao Grande Coração, ou a Ilha dos Animais. Na verdade não é uma ilha, é só um lugar onde os animais se reúnem. Parece que o tornado está querendo colidir com alguma coisa. Agora ele está indo em direção aos portal. O que será que acontece se um tornado desse jeito ir em direção ao portal? Algo muito ruim. O tornado está diminuindo. No entanto, sua força ainda é muito grande e pode gerar muitos maus. O tornado está se aproximando de Pangeia. E mais uma vez, um caos acontece. Todos os moradores são erguidos e sofrem dano. A cidade está sendo completamente destruída. Destruiu o porto esse tornado. A cidade conseguiu resistir muito bem. No entanto, o porto e o barco foram destruídos. Isso vai prejudicar muito a descoberta de novos terrenos. Porque eles não vão poder navegar nesses mares. E esse é o único jeito deles acessarem todo o resto de Pangeia. O tornado está cada vez diminuindo. E ele está extremamente perigoso mesmo. Ele está atacando zumbis. Virou um tornado zumbi. Isso é muito perigoso, mas ainda bem que o tornado já largou os zumbis. E agora está indo em direção a... novamente o terreno dos animais. Ele acaba atacando algumas fadas, bois e criaturas que estão no meio. Os zumbis começam o seu ataque a Ridinsky, que não pode fazer nada. Enquanto isso, o tornado está cada vez diminuindo. Agora ele está 2 vezes ou 3 vezes maior que uma pessoa, o que é muito pouco para um tornado que agora está indo em direção às montanhas. Parece que o tornado adorou ficar em montanhas e o tornado se dissolve. Na verdade, o tornado não se dissolve. Ele está diminuindo, mas ainda não está totalmente pequeno. O tornado vai tendo uma trajetória, está cada vez mais rápido. Ele está menor, mas está muito mais rápido. E ele acaba simplesmente desaparecendo. E os moradores acabaram sendo muito afetados, porque seu porto estava muito aprimorado. E eles perderam o porto e isso acabou gerando muito mal para eles. Ridinsky estava lidando muito bem com os zumbis. Estava eliminando muito eles. E os zumbis simplesmente não conseguiam chegar perto. Mas eles estavam avançando muito. Isso é extremamente arriscado. O novo rei de Ridinsky era muito forte. Ele era piromaníaco. Queria ver tudo queimar. Ele era muito faminto. E também era feio. É triste. Nosso rei de Ridinsky vai combater os zumbis. Nem vou falar o que vai acontecer com esse rei. E isso até que é bom, porque eu ia falar que era bom, mas os zumbis também atacaram aqui em cima e só falta mais um morador que muito provavelmente vai morrer rapidamente.
Parece que o único reino que está a salvo é Pangeia. O reino que não só está salvo pela sua localização, mas também pelos seus protetores, Port, Druida e Kipro. De repente, um tornado começa a acontecer. Por causa do terremoto que aconteceu, muita parte daquela ilha perigosa que estava submersa emergiu. E os moradores aproveitaram para iniciar a construção de um novo reino, já que seu reino original estava completamente perdido e rapidamente seria destruído. Vossô era esperto e corajoso para batalhar de frente com seus inimigos. Era extremamente inteligente para atacar de uma longa distância, coisa que ninguém havia feito e pensado. Redinski estava realmente muito protegida. Eles conseguiram fazer o que o reino de Aninsin não havia conseguido. Eles conseguiram se defender dos zumbis. E os zumbis estavam atacando muito fortes. E Redinski é muito poderoso porque eles enfrentaram ainda mais zumbis. Porque Aninsin enfrentou alguns poucos zumbis e conseguiu ser tomada completamente por zumbis. Já um exército de zumbis não consegue derrotar Redinski. Mas é claro que isso tem um motivo. Vossô é extremamente esperto e habilidoso. Um guerreiro que realmente sabe como batalhar e tem estratégias extremamente inteligentes. Mais um novo rei, porque toda hora morrem reis nesse reino. O Kidove é só um cara extremamente resistente, mas ninguém vai batalhar na guerra, pelo menos ninguém que tenha equipamento necessário para vencer. Somente Vossô tem tal equipamento para poder derrotar os zumbis. Um último sobrevivente daquele reino, o reino de Aninsin. O último sobrevivente dele era uma criança que tentava correr dos zumbis, mas os zumbis eram muito poderosos, ainda mais o rato zumbi, que é muito mais rápido. Estava desviando dos tiros e ele estava cada vez se aproximando mais de Vossô, que era o único que conseguia derrotar, mas ele caiu no chão e foi completamente eliminado. No entanto, o que irá acontecer? Como eles irão deter toda essa horda de zumbis? Vossô está tendo muitos resultados ótimos. Vossô é um guerreiro extremamente poderoso e eu já falei isso muitas vezes, mas é porque eu não me canso de falar que ele está sendo muito bem numa guerra, em uma situação que um exército inteiro se saiu totalmente ruim. Ele está sozinho conseguindo. Os zumbis começaram a incendiar a vila. Isso é estranho. Todos estavam pensando, por que os zumbis começariam a incendiar uma vila? Mas Vossô era aliado daquele ser que teria causado aquele incêndio. Era o Mago de Fogo. Os moradores têm sorte que tem a chuva, porque se não fosse o período chuvoso extremamente longo, era muito provável que alguém teria se queimado. Algo surpreendente acontece. Uma parte da vila é completamente engolida pelo fogo. E era um fogo tão forte que corroeu a ilha. Simplesmente arrancou uma parte da ilha. Vossô estava horrorizado com o poder que seu aliado tinha. E com certeza pensaria em nunca traí-lo, pois em seu reino nada causaria algum mal a algum morador, pois
seu aliado obliteraria qualquer um que causasse algum mal. E é com isso que nos despedimos. E a história continua no próximo episódio.